Olá, meu nome é Denise e este vídeo é a continuação do curso de extensão que vai ter como tema Escolas Literárias e Formação de Leitores. O meu RU é 173-3462 e essa é a primeira parte do vídeo. Me acompanhe na sequência. Olá, meu nome é Denise e este vídeo é a continuação sobre o curso de extensão com o tema Escolas Literárias e Formação de Leitores. E nesta aula vamos ver sobre o quinhentismo, o que foi essa escola literária que teve início no Brasil entre 1527 a 1580, que corresponde à chegada dos portugueses ao Brasil, o descobrimento, e como contexto histórico tem o período colonial. Me acompanhe. Este é uma imagem do desembarque de Cabral em Porto Seguro, que foi pintado por Oscar Pereira da Silva em 1804. Aqui, essa obra ela vai sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Aqui as navegações, depois os indígenas do lado. Também tem os padres jesuítas que vieram converter os indígenas. Aqui é uma obra que foi referenciada e todas as obras foram tem referência aqui nesse trabalho, e esse aqui é os indígenas com os padres jesuítas. O que é literatura informativa? Vejamos, os textos informativos do quinhentismo foram feitos pelos cronistas, ou que foram os viajantes europeus, que relatavam o que viam em terras brasileiras. Então aqui os europeus vão contar o que eles viram enquanto viajavam no Brasil. Então, desse modo, era com base no testemunho desses autores que os europeus recebiam informações sobre nova terra descoberta. Então, aqui, os europeus contavam para os outros o que viam no Brasil através de cartas e outros textos que trazem informações. Por terem função de informar, esses textos possuíam uma linguagem formal e objetiva. Então, não era nada de poesia, não tinha nada que fosse ligado à imaginação. Eram documentos muito formais. E tinha uma linguagem descritiva e cheia de comparações, já que muitas vezes os cronistas precisavam mostrar aos seus leitores elementos da fauna e da flora que a Europa não conhecia. Nessas obras é possível perceber também a visão teocêntrica e eurocêntrica dos autores. Aí, para os europeus, os indígenas vão ser vistos como selvagens cujas almas precisam de salvação. Então, eles vão ser vistos como colheres de preconceito em que precisam de ser consertados. Dessa forma, os viajantes europeus desvalorizavam a cultura dos nativos. Eles achavam que a cultura deles era errada e, portanto, os seus deuses e crenças também eram errados. Os textos de informação do quinhentismo são caracterizados pela sua função de catequizar, já que quem fazia eram os padres, então tinha uma visão mais de religião. Por meio deles, membros da Igreja Católica buscavam convencer os nativos da Inquisição. Então aqui, os padres jesuítas vão querer converter os índios para a religião católica. E para isso eles vão usar poemas, peças de teatro, como instrumentos de catequese. No entanto, essas obras do quinhentismo, elas não têm uma função artística. Para muitos estudiosos, a arte não pode ser útil, isto é, não pode ter objetivo prática, como informar, catequizar e ensinar. Então, esses textos eram não literários. Contexto histórico do quinhentismo. As navegações foram marcadas pelo uso da bússola e da pólvora, que permitiam os europeus a chegar a lugares distantes e exercer total domínio sobre as terras invadidas.
A Idade Média vai chegando ao fim e o teocentrismo cedia espaço ao antropocentrismo. Então vai ser deixado de lado o teocentrismo e vai ser valorizada a razão. A razão aqui é muito importante porque vai começar a surgir outras pesquisas que no período colonial também não tinha muito espaço, porque por causa que o Brasil é colônia de Portugal, então não tinha espaço para os escritores criar seus livros. Apesar disso, a Europa vivia um conflito religioso entre católicos e protestantes, então aqui os católicos e protestantes não vão entrar em acordo e vão viver discutindo. Então, no entanto de manter o domínio, a igreja vai fazer o quê? Ela vai propor uma outra reforma, com medidas que buscavam combater o protestantismo e impedir a perda de mais fiéis, porque a igreja está perdendo fiéis para o protestantismo. Uma dessas medidas foi a criação da Companhia de Jesus. Quem criou foi os jesuítas. Dessa maneira, após o descobrimento do Brasil, em 1500, muitos deles foram enviados à terra descoberta em comissão de catequizar os índios, em nome da igreja e do rei de Portugal, que é um país católico. Então, aqui, a Companhia de Jesus foi criada por padres jesuítas para catequizar os índios. O que é quentismo? Quentismo é o nome que se dá ao período da literatura brasileira que inicia em 1500, que é na época do descobrimento, mas eu acho que esse termo de descobrimento ele tá um pouco antiquado, devia ser revisado, porque já existia habitantes aqui, mas foram feita uma invasão, então eu acho que seria mais certo a invasão. E finalizado em 61, após o 1500, vai entrar em que? O Barroco, que vai ser depois do Quinhentismo. Em 1601, quando o estilo barroco chegou às terras brasileiras. E no Brasil vai ser nesse período. E continuando, no quinhentismo os textos vão ser como literatura de informação ou de catequese, que é para informar, que tem um contexto de religião. É, portanto, o contexto das grandes navegações da Contra-Reforma que autores como Pedro Vaz de Caminha e Pedro José de Anchieta, Padre José de Anchieta, vão criar os primeiros textos no Brasil. Contudo, a função catequética ou informativa de suas obras acabou eliminando ou minimizando o caráter artístico. É um período literário que autores já tinham, que autores vão expor relatos de viagens, que é um texto informativo, descritivo, basicamente as terras descobertas pelos portugueses, a fauna, a flora e os povos encontrados. Esse período vai ocorrer em paralelo com o classicismo português. Recebeu o nome de com referência ao período de início em 1500. E nesse período de tempo, havia a expansão marítima dos espanhóis e portugueses, e baseava-se na exploração dos mares para o desenvolvimento e a conquista de novos territórios, mesmo antes da descoberta do Brasil. As obras tinham cânticos religiosos, poemas dos jesuítas, textos descritivos, cartas, relatos de viagens e mapas, basicamente. Então aqui não são textos literários, são textos para informar, para trazer informações a quem vai ler. Já características temos crônica de viagens, textos descritivos, informativos, conquistas material e espiritual, que são mais focados na fé, linguagem simples e muitos adjetivos, que é para qualificar. Como mencionamos anteriormente, a descrição e a informação como objetivos principais, fazendo uso de linguagens simples e com adjetivos. Crônica de viagens, apresentando as conquistas não só materiais, mas
da fé sobre essas viagens. Os historiadores dizem que o primeiro texto escrito no território que viria a ser no Brasil foi a Carta de Pero Vaz de Caminha, que registra, no estilo clássico do quinhentíssimo, as suas primeiras impressões sobre a relação e a descoberta dos portugueses. Então, o Pero Vaz de Caminha vai inaugurar o texto no Brasil e vai contar as suas viagens, as suas percepções, que ele pensava sobre a terra, a terra que ele descobriu, que ele conheceu. Essa carta vai ser feita pelo escritor e vereador para o rei de Portugal, o Dom Manuel, que é o primeiro documento feito no Brasil. A carta vai inaugurar o que se confessionou chamar de literatura informativa no Brasil, que é também como literatura dos viajantes ou leitura dos cronistas, como consequência das grandes navegações, e empenha-se em fazer um levantamento de terra nova na sua floresta e fauna, de seus habitantes e costumes, que se apresentam como diferentes dos europeus. A principal característica da carta vai ser exaltar as terras, resultante do assombro do europeu diante do que para eles é estranho e da exuberância de um mundo tropical até então desconhecido, porque os europeus eles vão ter um preconceito contra os indígenas e vão contar as suas impressões, o que eles acham dos indígenas em suas cartas e dos nossos animais, nossas florestas. A linguagem é uma vai louvar a terra, vai dizer o que acha da terra. A terra transparece nos adjetivos. Vai ter muito adjetivo sobre as terras brasileiras. Como documentos que compõem a nossa literatura informativa são a Carta do Descobrimento, Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, ou que vulgarmente chamamos de Brasil. O diálogo sobre a conversão dos índios, o Tratado Definitivo do Brasil. Então, a Carta do Descobrimento vai ser Pero Vaz de Caminha, que foi feita em 1500 e publicada pela primeira vez em 1817. A segundo, Tratado de Terra do Brasil, Pero Vaz de Magalhães, escrito por volta de 1570 e impresso pela primeira vez em 1826. A história do província de Santa Cruz e que vulgarmente chamamos de Brasil, aqui o título, Pero Vaz Gântavo, editado em 507. Diálogo sobre a Convenção dos Gentios, Padre Manuel de Nóbrega, foi escrito em 557 e impresso em 580. Tratado de Detetive do Brasil, Gabriel Soares de Souza, escrito em 1537 e impresso por volta de 1829. Autores do quinhentismo. Um dos viajantes contribuíram para seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico de suas impressões acerca da nova terra contada. Então, essas obras vão ser as impressões dos autores. O que destaca aqui é a Carta Pero Vaz de Caminha. Também vai ser o escrivão Mor da esquadra ligada por Pedro Alves de Cabral, José de Anchieta, Pedro Magalhães, Manuel Nóbrega. Então, este foi o vídeo sobre o quinhentismo, sobre o período que vai marcar a iniciação da literatura do Brasil, que vai marcar a iniciação da literatura do Brasil e seus autores, contexto histórico, enfim. Me põe no próximo vídeo.
Olá, meu nome é Denise e este vídeo é a continuação sobre curso de extensão com temas escolas literárias e formação de leitores. E nesta aula vamos ver sobre o quinhentismo, o que foi essa escola literária que teve início no Brasil entre 1527 a 1580, que corresponde à chegada dos portugueses ao Brasil, o descobrimento, e como contexto histórico tem o período colonial. Me acompanhe. Este é uma imagem do desembarque de Cabral em Porto Seguro, que foi pintado por Oscar Pereira da Silva em 1804. Aqui, essa obra ela é sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Aqui as navegações, depois os indígenas do lado. Também tem os padres jesuítas que vieram converter os indígenas. Aqui é uma obra que foi referenciada, e todas as obras tem referência aqui nesse trabalho, e esse aqui é os indígenas com os padres jesuítas. O que é literatura informativa? Vejamos, os textos informativos do quinhentismo foram feitos pelos cronistas, ou que foram os viajantes europeus, que relatavam o que viam em terras brasileiras. Então aqui os europeus vão contar o que eles viram enquanto viajavam no Brasil. Então, desse modo, era com base no testemunho desses autores que os europeus recebiam informações sobre nova terra descoberta. Então, aqui, os europeus contavam para os outros o que viam no Brasil através de cartas e outros textos que trazem informações. Por terem função de informar, esses textos possuíam uma linguagem formal e objetiva. Então, não era nada de poesia, não tinha nada que fosse ligado à imaginação. Eram documentos muito formais. E tinham uma linguagem descritiva e cheios de comparações, já que muitas vezes os cronistas precisavam mostrar aos seus leitores elementos da fauna e da flora que a Europa não conhecia. Nessas obras é possível perceber também a visão teocêntrica e eurocêntrica dos autores. Aí, para os europeus, os indígenas vão ser vistos como selvagens cujas almas precisam de salvação. Então, eles vão ser vistos como colheres de preconceito em que precisam de ser consertados. Dessa forma, os viajantes europeus desvalorizavam a cultura dos nativos. Eles achavam que a cultura deles era errada e, portanto, os seus deuses e crenças também eram errados. Os textos de informação do quinhentismo são caracterizados pela sua função de catequizar, já que quem fazia eram os padres, então tinha uma visão mais de religião. Por meio deles, membros da Igreja Católica buscavam convencer os nativos da inclusão. Então aqui, os padres jesuítas vão querer converter os índios para a religião católica. E para isso eles vão usar poemas, peças de teatro, como instrumentos de catequese. No entanto, essas obras do quinhentismo, elas não têm uma função artística. Para muitos estudiosos, a arte não pode ser útil, isto é, não pode ter objetivo prática, como informar, catequizar e ensinar. Então, esses textos eram não literários. Contexto histórico do quinhentismo. As navegações foram marcadas pelo uso da bússola e da pólvora, que permitiam os europeus a chegar a lugares distantes e exercer total domínio sobre as terras invadidas. A Idade Média vai chegando ao fim e o teocentrismo cedia espaço ao antropocentrismo. Então, vai ser deixado de lado o teocentrismo e vai ser valorizada a razão. A razão aqui é muito importante porque vai começar a surgir outras pesquisas que no período colonial também não tinha muito espaço,
por causa que o Brasil é colônia de Portugal, então não tinha espaço para os escritores criar seus livros. Apesar disso, a Europa vivia um conflito religioso entre católicos e protestantes, então aqui os católicos e protestantes não vão entrar em acordo e vão viver discutindo. Então, no entanto de manter o domínio, a igreja vai fazer o quê? Ela vai propor uma outra reforma, com medidas que buscavam combater o protestantismo e impedir a perda de mais fiéis, porque a igreja está perdendo fiéis para o protestantismo. Uma dessas medidas foi a criação da Companhia de Jesus. Quem criou foi os jesuítas. Dessa maneira, após o descobrimento do Brasil, em 1500, muitos deles foram enviados à terra descoberta com missão de catequizar os índios, em nome da igreja e do rei de Portugal, que é um país católico. Então, aqui, a Companhia de Jesus foi criada por padres jesuítas para catequizar os índios. O que é quinhentismo? Quinhentismo é o nome que se dá ao período da literatura brasileira que inicia em 1500, que é na época do descobrimento, mas eu acho que esse termo de descobrimento ele tá um pouco antiquado, devia ser revisado, porque já existia habitantes aqui, mas foram feita uma invasão, então eu acho que seria mais termo certo a invasão. E finalizado em 61, após o 1500, vai entrar em que? O Barroco, que vai ser depois do quinhentismo. Em 1601, quando o estilo barroco chegou às terras brasileiras. E no Brasil vai ser nesse período. E continuando, no quinhentismo os textos vão ser como literatura de informação ou de catequese, que é para informar, que tem um contexto de religião. É, portanto, o contexto das grandes navegações da Contra-Reforma que autores como Pedro Vaz de Caminha e Pedro José de Anchieta, Padre José de Anchieta, vão criar os primeiros textos no Brasil. Contudo, a função catequética ou informativa de suas obras acabou eliminando ou minimizando o caráter artístico. É um período literário que autores já tinham, que autores vão expor relatos de viagens, que é um texto informativo, descritivo, basicamente as terras descobertas pelos portugueses, a fauna, a flora e os povos encontrados. Esse período vai ocorrer em paralelo com o classicismo português e recebeu o nome de com referência ao período de início em 1500. E nesse período de tempo, havia a expansão marítima dos espanhóis e portugueses e baseava-se na exploração dos mares para o desenvolvimento e a conquista de novos territórios, mesmo antes da descoberta do Brasil. As obras tinham cânticos religiosos, poemas dos jesuítas, textos descritivos, cartas, relatos de viagens e mapas, basicamente. Então aqui não são textos literários, são textos para informar, para trazer informações a quem vai ler. Já características temos crônica de viagens, textos descritivos, informativos, conquistas material e espiritual, que são mais focados na fé, linguagem simples e muitos adjetivos, que é para qualificar. Como mencionamos anteriormente, a descrição é informação com objetivos principais, fazendo uso de linguagens simples e com adjetivos. Crônica de viagens, apresentando as conquistas não só materiais, mas da fé sobre essas viagens. Os historiadores dizem que o primeiro texto escrito no território que viria a ser no Brasil foi a carta de Pedro Vaz de Caminha, que registra, no estilo clássico do quinhentismo, as suas primeiras impressões sobre a relação e a descoberta
texto português. Então, o Pedro Vaz de Caminha vai inaugurar o texto no Brasil e vai contar as suas viagens, as suas percepções, o que ele pensava sobre a terra, a terra que ele descobriu, que ele conheceu. Essa carta vai ser feita pelo escritor e vereador para o rei de Portugal, o Dom Manuel, que é o primeiro documento feito no Brasil. A carta vai inaugurar o que se confessionou chamar de literatura informativa no Brasil, que é também com literatura dos viajantes ou leitura dos cronistas como consequência das navegações, e empenha-se em fazer um levantamento de terra nova na sua floresta e fauna, de seus habitantes e costumes, que se apresentam como diferentes dos europeus. A principal característica da carta vai ser exaltar as terras, resultante do assombro do europeu diante do que para eles é estranho e da exuberância de um mundo tropical até então desconhecido, porque os europeus eles vão ter um preconceito contra os indígenas e vão contar as suas impressões, o que eles acham dos indígenas em suas cartas, e dos nossos animais, nossas florestas. A linguagem é uma vai louvar a terra, vai dizer o que acha da terra. A terra transparece nos adjetivos. Vai ter muito adjetivo sobre as terras brasileiras. Como documentos que compõem a nossa literatura informativa são a Carta do Descobrimento, Tratado da Terra do Brasil, História da Província de Santa Cruz, ou que vulgarmente chamamos de Brasil. O diálogo sobre a conversão dos índios, o Tratado Definitivo do Brasil. Então, a Carta do Descobrimento vai ser Pedro Vaz de Caminha, que foi feita em 1500 e publicada pela primeira vez em 1807. A segundo, Tratado de Terra do Brasil, Pedro Vaz de Magalhães, escrito por volta de 1570 e impresso pela primeira vez em 1826. A história do província de Santa Cruz e que vulgarmente chamamos de Brasil, aqui o título, Pedro Vaz Gântavo, editado em 507. Diálogo sobre a Convenção dos Urgentes, Padre Manuel de Nóbrega, foi escrito em 557 e impresso em 580. Tratado de Detetive do Brasil, Gabriel Soares de Souza, escrito em 1587 e impresso por volta de 1829. Autores do quinhentismo. Um dos viajantes contribuíram para seus relatos para informar aos que estavam do outro lado do Atlântico de suas impressões acerca da nova terra contada. Então, essas obras vão ser as impressões dos autores. O que destaca aqui é a carta Pero Vaz de Caminha. Também vai ser o escrivão Mor da Esquadra, ligada por Pedro Alves de Cabral, José de Anchieta, Pedro Magalhães, Manuel Nóbrega. Então, este foi o vídeo sobre o quinhentismo, sobre o período que vai marcar a iniciação da literatura do Brasil, que vai marcar a iniciação da literatura do Brasil e seus autores, contexto histórico, enfim. Me põe no próximo vídeo. Este vídeo, esse áudio é sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, porque eu não achei a carta, então vou deixar aqui este áudio, este podcast para contextualizar o assunto sobre o quinhentismo. Me acompanhe.
Bom, este foi o vídeo sobre a Carta pelo Vaticaminha. Me acompanhe no próximo vídeo. Este vídeo é sobre o Guia Brasileiro. Ele é um pouco artístico, então vou deixar aqui para contextualizar um assunto. Bom, esse foi um vídeo sobre o assunto. Me acompanhe no próximo vídeo. Este vídeo é sobre o Guia Brasileiro. Ele é um pouco artístico, então vou deixar aqui para contextualizar um assunto.
Bom, esse foi um vídeo sobre o assunto. Me acompanhe no próximo vídeo. Vamos ver hoje sobre o classicismo, que foi nos séculos XV e XVI, que tem como fundo histórico e artístico o Renascimento. Me acompanhe. E aqui é uma obra do Nascimento de Vênus, Nascita di Venere, em italiano. É uma obra do artista renascentista Sandro Botticelli, de 1445 a 1510. É uma pintura muito famosa que marca e tem destaque no Renascimento. Vejam que ela é bem expressiva e seu fundo marítimo é bem tem muito destaque no classicismo. É um movimento cultural, porque entre os séculos XV e XVI, abrangente um ponto de vista artístico, basicamente tinha como objetivo o resgate de elementos da cultura clássica. Então aqui, ou no Renascimento, do classicismo, os artistas aqui vão se focar em resgatar os elementos da cultura clássica. Como cultura clássica podem ser definidas as artes inspiradas provindas de origem greco-romana. A apogeu do classicismo nas artes plásticas, no teatro e na literatura se deu durante o Renascimento. Na música, ele aparece como denominação e já no século XVIII como o neoclassicismo. O movimento vai por fim, é um marco que vai por fim na Idade Média, que traz consigo o início da Idade Moderna. Faz referência a modelos clássicos de produção artística. É na literatura que sua fase áurea transcendeu o tempo. O grande destaque foi para os estilos literários que começaram a ser impulsionados no século XVI e tornaram-se atemporais. Sendo feitas durante o período de vigor do Renascimento, essas obras também podem ser chamadas de leitura renascentista.
Então aqui as obras do classicismo foram feitas durante o movimento artístico do Renascimento. Como características vai ter a valorização da razão do ser humano, que coloca-se como centro de pensamento filosófico. Raciocinar não é só cativante, como incentivado e valorizado. O mundo ali valorizava ali a razão, e a emoção não vai ser ponto forte aqui, vai ser a razão. Vai haver uma reflexões sobre o mundo, sobre o lugar, o objetivo do homem no mundo, no universo. Aquelas questões que não têm respostas e para onde iremos, aonde vamos. Esse tipo de pensamento. A valorização de culturas clássicas como grego e romano. O paganismo também, que é visto pela igreja nas obras gregas, era exaltado, uma vez que acrescentava a imagem do homem. O hedonismo é a busca pela satisfação interior da busca e concentração dos desejos. O carpe diem quer dizer aproveite seu dia. Então vai ser exaltado esse apreço pela vida, essa vontade de viver intensamente, uma vez que esta é rápida, fugaz, ela passa rápido. A noção de que o tempo, a vida e o mundo são rápidos, efêmeros, vai se salientar e exaltar o amor por meio de inspirações platonistas, o amor platônico. E estrutura poética fixa, contendo estrofes marcadas em rimas presentes. O decatassílabo e as sílabas métricas substituem a redondilha maior das 7 sílabas métricas. Pensamentos paradoxais, abuso de síntese e personificação constantes. A personificação é exacerbada, uma vez que nota-se, principalmente em Camões, a personificação dos elementos da natureza, vindando deuses gregos. Em Portugal, compreende-se o período literário do século XVI, mais precisamente em 1537 e 1580. O que remarcar aqui a chegada do classicismo vai ser o poeta Francisco Sá Miranda a Portugal, e esse poeta se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia. O doce sutil nevo, em tradução, doce estilo novo. Esse modelo vai estar se baseando na forma fixa do soneto, 2 quartetos e 2 terceiros, nos versos decassílabos e na oitava rima. Além de Sá de Miranda, outros poetas classicistas têm grande destaque. Bernardino Ribeiro, a sua novela Menina e Moça, e Antônio Ferreira, que fez a tragédia de Acastro. Apesar disso, foi a partir de Luís de Camões, considerado um dos maiores poetas da literatura mundial, que a literatura portuguesa já viu. Os Lusíadas vai ter um grande destaque, porque é uma grande obra, epopeia classicista de onde narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Foi escrita em 10 cantos e está composta em 8.816 versos, decassílabos e oitava rima distribuídas em 1520 estrofes. É muito texto, muito grande, uma obra grande. Como principais representantes do classicismo temos a literatura e as artes plásticas. A literatura, Luís Carlos Paz de Camões, Miguel de Cervantes, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Nas artes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Tiziano e Andrea Mantegna, para ficar nos nomes mais conhecidos. Aqui vamos ler um soneto de Sá de Miranda. Comigo me desviam, se eu posso dentro do perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes de que essa assim crescesse, agora já fugiria de mim, se mim isso pudesse, que meio espero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho imito de mim, Sá de Miranda. Aqui Ludidas, um trecho, as armas do canto 1,
As armas e os barões assimilados, que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegantes, passaram assim, ainda além da Tobogana, em perigos e guerras forçados, mais do que permitia força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto glorificaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e da Ásia andaram devastando, e aqueles que por fim, por obras valerosas, aqui é em português, então não está errado. Se vão da lei da morte libertando, cantando explorarei por toda a parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte, Camões ou Lusíadas. Vamos ver agora o Renascimento, que foi um momento artístico. É claro que não foi uma escola literária, mas ele teve um fundo artístico das obras. No século XVI, o mundo passou por profundas mudanças, não apenas em aspectos políticos e econômicos, mas também nas artes. As artes sofreram muitas mudanças e a estrutura social mudou. Não havia mais domínio completo da igreja, as cidades começaram a se formar e nasceu uma nova classe social, a dos comerciantes. As cidades de desafios aumentaram, o que fez o comércio se expandir além do horizonte do provável. Por outro lado, as ciências se desenvolveram aproveitando a fragilidade da igreja, que a igreja não tinha tanto domínio, e o homem do nascimento era um homem curioso, disposto a aprender, a alargar seus horizontes, a conhecer coisas novas. As artes plásticas aconteceu exatamente isso. A perspectiva se tornou um traço dominante tanto nas pinturas quanto na arquitetura da época. Esse aqui vai ser o Renascimento, que tem o fundo marítimo e as navegações. O Renascimento vai ser uma continuidade do que foi emancipado pelo humanismo. O Renascimento é uma constelação dos sociais, filosóficos e econômicos. Essa mudança podemos colocar como uma mudança de perspectiva. Aconteceu concomitante ao desenvolvimento das cidades. As cidades foram aumentando até se tornar metrópoles. Houve mudanças nos horizontes, o que causava, por todo lado, inseguranças. A Itália, ela se antecipou, a Itália se antecipou, que foi seguida pelos países, depois da Itália foi seguida pelos países do Ocidente, e a partir da final do século XVI entrou na fase do capitalismo mercantil. Foi um período de profundas mudanças, a indústria se desenvolveu, os artesãos passaram a trabalhar para empresários. Havia uma especulação monetária, o dinheiro começou a aumentar, e em contrapartida, maior procura por ouro, pratas e outras pedras preciosas. Acumulou-se capital, as operações bancárias tornaram-se comuns, desenvolveu-se o comércio e descobriu-se a rota para a Índia. E a Índia ficou muito alta nos preços, arruinando-se a antiga economia, ou seja, o sistema feudal vai decair. Do outro lado, em relação à religião, a igreja atravessava um momento muito difícil. Em 1517, protestou contra a venda de indulgências da igreja. Lutero vai protestar contra a venda de indulgências da igreja. Vai surgir a imprensa, que divulga-se os escritos de Lutero e de outros protestantes. A burguesia da cidade se apoiava para ser livre do jugo da igreja. Os camponeses, artesãos, assalariados, trabalhadores, revoltados porque a formação social, moral e mercantil os oprimia. Por fim, os príncipes alemães, os nobres, desejosos de bens feudais da igreja, aprovaram-se essa revolta e o rei da Inglaterra se separou do Papa. Porque antes havia uma conexão entre a Inglaterra e a igreja, quer dizer, o Papa, porque o Papa representa a Igreja Católica. Esse momento ficou conhecido historicamente como Reforma e deu origem a igrejas protestantes e anglicanas.
de acordo com o autor Chartier, 2009. Bom, eu vou explicar aqui a parte que foi que os camponeses, os artesãos e os aliados juntaram-se revoltosos porque a formação social, senhorial e mercantil os oprimia. Oprimia por quê? Veremos. A economia feudal estabelecia uma sociedade social que privilegiava os nobres, os ricos, e os camponeses eram sempre servos, oprimidos, deixados de lado. Os artesãos não eram valorizados, nem social, nem economicamente, então assim, os assalariados e camponeses nascentes. E como resposta aos protestos, o Papa João III, o Papa Paulo III, convocou o Conselho de Trento, que convocou uma assembleia do alto clero para assegurar a fé e a disciplina eclesiástica no contexto da reforma católica, em relação à divisão então vivida na Europa, a reforma protestante. Vai criar aqui seminários e confirmou-se a superioridade do Papa sobre qualquer outro concílio ecumênico e foi instituído por Index Prohibitorum. O que isso quer dizer? Quer dizer que a igreja vai proibir muitos livros, a relação de livros proibidos pela igreja, e um novo catecismo. Foi reorganizada a aquisição, nada mais sobre do que uma maior repressão. Esse momento histórico foi conhecido como reforma, contra-reforma ou reforma da Igreja Católica. Os cristãos se dividiram de um lado a Península Ibérica e o outro mais forte, o baluarte do catolicismo. Do outro, as cidades do Reino do Báltico e do Mar do Norte, eixo do mundo protestante. O autor diz ali, no começo, o alvo dos inquisidores era a prática clandestina do judaísmo. Então, a aquisição vai perseguir os judeus, que não era permitido a prática da religião dos judeus, que já desde 1956 não podia ser praticada. Isso trouxe um grande problema para Portugal, porque a perseguição fez que os novos cristãos, as pessoas que se converteram, emigrassem para outros países. Então, assim levou as suas habilidades, seus conhecimentos comerciais, além de riquezas que não foram confiscadas. Em virtude da maior articulação de produtos do comércio e pessoas estrangeiras, e vai haver aqui os estrangeiros vão começar a frequentar as cidades se tornaram cosmopolitanas, elas foram se tornando metrópoles maiores. Isso na base do Renascimento, em relação a aspectos culturais, as questões anunciadas anteriormente, com a expansão do comércio, as atividades industriais, a ciência para ser mais tem mais destaque, ela vai surgir, porque antes não tinha espaço, e o investimento de inovações e no comércio marítimo. E vai ter aqui o maneirismo. O que seria o maneirismo? É um aprofundamento do Renascimento, vai ser mais radicalizado. A transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. O comércio aumentou, as cidades se desenvolveram, elas ficaram maiores, mas com mais oportunidades e mais no ramo artístico também, podemos dizer, a burguesia se tornou um grupo social muito poderoso, enquanto a nobreza e o clero perderam prestígio. Então a burguesia vai se tornar ter mais destaque e a nobreza e o clero perderam muito o prestígio, não causava muito encantamento. E como o poder deixar de ser, tá mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar no mundo, o que resultou num amplo movimento artístico e científico que se diz o Nascimento. Essa obra aqui, como eu já falei, ela é muito importante, que é uma das obras mais famosas do Renascimento. Então, este vídeo foi sobre o classicismo.
as suas características, o que aconteceu, o contexto histórico. Então, me acompanhe no próximo vídeo. Vamos ver hoje, na aula de hoje, sobre o Barroco, que foi um período de que acontece artístico, uma escola literária entre 1501 a 1768. Essa é uma obra para ilustrar o Barroco, que tem um foco a obra religiosa. O Barroco vai também ser tema na arquitetura, na arte, na música e na leitura barroca. O Barroco, a palavra Barroco quer dizer o quê? Quer dizer pérola imperfeita. Este movimento estilístico ocorreu entre os séculos XVIII e XVII, mais precisamente entre 1580 a 1756. As ideias surgidas em tal período tiveram forte ligação com o movimento conhecido como Contra-Reforma, uma vez que as mesmas procuraram estabelecer a vida cultural e econômica em uma época de profundas e significativas ligações, indagações e agitações causadas pelo Renascimento. Falando especialmente na arte barroca, podemos dizer que a mesma possuía características opostas à arte renascentista. Enquanto esta pregava a valorização da razão e da perfeição em cada detalhe das obras, a arte barroca vai valorizar o sentimento, a emoção e o conjunto harmônico criado. Então aqui, enquanto o humanismo e o renascimento pregavam a razão em detalhes e perfeição, e a arte vai valorizar o quê? A emoção, o sentimento e o conjunto harmônico criado. A arte barroca surgiu na Itália no século XVII, espalhou por diversos países, principalmente na Espanha e na Áustria. Também podemos dizer o fato que o estilo não vai ser propagado nos países protestantes, uma vez que o mesmo país está ligado de forma clara à Igreja Católica. Então aqui somente vai ser na Espanha e na Áustria, na Itália, que foi os que mais se destacaram. O tema utilizado pelos artistas desse estilo artístico está baseado essencialmente na dualidade entre o humano e divino, que é o antropocentrismo e o teocentrismo, e na subjetividade. Os artistas usavam efeitos de luz e sombra, curvas e texturas, dando uma ideia de movimento nas suas artes. Vale ressaltar também que a arte barroca teve certas características regionais a arte barroca também vai se focar em tratar da sua realidade de regiões. O barroco chegou ao Brasil no início do século XVII e exerceu uma grande importância na arquitetura, na pintura e literatura brasileira. Então não ficou somente em um campo artístico, vai se ampliar em vários campos artísticos. Também não podemos falar em barroco no Brasil se citar a Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, considerado um dos maiores expoentes do estilo do país. O barroco foi uma reação contra o espírito renascentista. Então aqui o barroco vai ser uma resposta ao renascentista, ele vai ir contra. Ele vai empregar clareza e ordem, logo após o aparecimento do maneirismo, de certo modo anuncia. Levanta em as suas últimas e mais brilhantes consequências, toma como nome de Rococó, estilo contra o que reagiria em fim do século XVII, o neoclassicismo. A palavra barroco é de origem portuguesa, após servir para designar uma pérola que, de forma irregular, foi aplicada na arte do século XVII, ou, mais exatamente, a arte produzida no Ocidente entre a última década do século XVI e XVII e a primeira do século XVII. Então, aqui em resumo, o barroco é uma resposta contra o Renascimento. Ele aconteceu depois do maneirismo.
toma o nome de Rococó, que é um estilo que reagiria nesses séculos aqui, e o neoclassicismo. A palavra barroco vem da origem portuguesa, que foi para designar uma pérola de forma irregular, e foi aplicada à arte do século XVII, ou exatamente a arte feita no Ocidente. O barroco não foi aceito imediatamente pelas sociedades, pelos artistas. Ele foi visto como um estilo decadente, exagerado. Foi mal visto. As tentativas de compreensão do barroco só adquiriram relevo a partir da década de 80. Em 37, Cornelius Augusto de Gess, na Itália. Segundo de outros da Alemanha e França, 88 é a monumental monografia de Carl Schutz. E o Henry no mesmo ano, publicou Renascense, um livro que deu origem à início verdadeira visão do barroco, levando em que seriam as categorias formais fundamentais do estilo, a abundância de elementos pictóricos, a profundidade, as formas abertas, a unidade e a qualidade relativos aos temas. A respeito desses avanços conceituais, valor do estilo, após a consagração do peronismo, no alvorecer da arte moderna, o barroco começou a ser aceito. Segundo as interpretações desse então decorrentes, o barroco não inspira a uma existência tranquila, confusa em si mesma, mas confusa em si mesma. No desejo de destacar as energias em sua máxima tensão, cria-se conflito de força que gera contradições como as que tornam evidente entre a realidade das formas e um claro substrato de inspirações místicas. Revisto e revalorizado o estilo, o barroco pode-se falar hoje não apenas de artes plásticas barrocas, mas também de um barroco literário e musical, porque ele é um momento bem amplo de uma cultura de pensar, de um modo de ser barroco, e até mesmo de uma inspiração barroca. Então a Europa foi muito barroca nisso. Na arquitetura, se impunham como arte maior. A pintura e a escultura não faziam mais que contemplá-la, contribuindo para a harmonia do conjunto. Acrescente-se a isso a evidência de que o arquiteto barroco, aqui na arquitetura, vai subordinar um espaço dominante a uma série de espaços subsidiários, de modo que todos se integrassem na relação de dependência. A oposição de nichos e o contraste entre espaços côncavos e convexos que emprestavam à arquitetura barroca um dinamismo raramente visto em qualquer outro estilo. Na literatura, vai ser muito usado as figuras de linguagem como hipérbole. Hipérbole é exagero. Depois, a antítese, anacolutos e outros figuras de linguagem que exprimem exuberância mental e, sobretudo, tensão e conflito. O século XVII foi sua moldura histórica, apesar de ser considerado o signo por excelência da alma espanhola. O barroco ocorreu, apesar de ser como centro na Espanha, o barroco ocorreu em toda a Europa e América Latina. Na Itália, Tasso, o autor dele, é o grande poeta barroco, e sua epopeia cristã, Jerusalém Libertada, na tradução, sempre posta em relevo pela extraordinária musicalidade dos versos. No entanto, a maior figura do barroco em língua portuguesa é o Padre Antônio Vieira, da língua portuguesa de Portugal, que pertence a tanto à leitura lusa quanto à brasileira. Depois de Sermões de Vieira, porque ele vai fazer sermões. O grande testemunho do barroco português é a arte de furtar, que é o nome da arte de autor anônimo, que é também um depoimento completo sobre a realidade social do tempo de Dom João. No Brasil, como toda a América, é uma criação da mentalidade barroca. O significado social do barroco é, porém, muito maior do que no Brasil do que seus produtos literários. Com a dimensão artística excluída a obra de Antônio Vieira,
somente a poesia de Gregório de Matos. Então, Gregório de Matos vai ser muito importante, ter muito destaque na obra barroca brasileira, que se reveste de sentido de críticas aos vícios. Ele vai criticar vícios, torpezas e violências da sociedade colonial, que aqui vai ser Portugal, vai ser aqui no Brasil colônia de Portugal. Toda aquela contexto histórico de colonização também tem esse tipo de tirano era paradoxalmente um treinamento plebeu. Daí a virulência sagrada desencarnada de sua sátira. Mas os requintes verbais não lhe sufocaram a emoção, tocada às vezes de vontade de pureza. Vamos ver sobre o Eduardo de Matos, que foi um poeta, um artista importante no barroco da língua do nossa literatura, que é o barroco brasileiro. Leão de Matos também tinha uma alcunha e era conhecido como Boca de Inferno. É certamente um dos nomes mais influentes da expressão literária no período colonial. A obra do poeta baiano se organiza em torno de 3 grandes vertentes. Ele vai falar sobre a sacra, a amorosa e a sátrica. O trânsito de Gregório de Matos nessas 3 vertentes revela o espírito barroco que presidia sua obra. O poeta vai se de um extremo a outro da experiência humana. Vai abordar a poesia sacra, a admiração do homem em face do mundo interno e terreno. E na poesia amorosa ele vai combinar a expressão literária do medieval e do greco-romano, vai ser latina, e satiriza na última vertente as pessoas, os costumes do Brasil cientista. Então, Gregório de Matos vai criar, vai se focar em escrever sobre 3 vertentes, que é a sacra. O que é a sacra? A sacra vai ser a dileração do homem em face do mundo eterno e terreno. Na amorosa, ele vai combinar expressões literárias do mundo medieval e da cultura greco-latina. E no final, por fim, vai satiriza na última vertente as pessoas e costumes do Brasil recentista. O que resulta nessa diversidade é um momento vertiginoso que o poeta realiza em sua obra, revelando os abismos que definem o homem barroco e as contradições que o acompanham, cuja síntese estética foi fundada na linguagem literária dominante na época, o barroco. Gregório de Matos tem em sua obra, portanto, copia um arco significativo cuja unidade está na estética barroca e o poeta civil. Em Minas Gerais, a estética barroca informa a poesia de Gregório de Matos a partir da adesão que o poeta faz às tendências cultistas e conceituistas, cuja origem está na influência de que o Francisco de Quevedo, Luiz Gonzaga e parte Luiz de Camões, para ficarmos os nomes mais conhecidos, exerceram sobre o poeta baiano. Então ele vai sofrer influências de Luiz de Góngora, Luiz de Camões e Francisco de Quevedo. O conceptismo se define pela elaboração no plano da expressão poética de um conceito-chave. O poema, nesse sentido, desenvolve um raciocínio a partir da silogística de uma ideia central. Já o cultismo é uma tendência que se refere ao trabalho com a forma literária, isto é pela elaboração formal do poema no plano da expressão. Decorre aí a presença da poesia barroca de metáforas, metonímias, símiles, antíteses, paradoxos, etc. Também a construção sintáticas, que são os hiperbatos, elaboração sofisticada de imagens, que muitas vezes assumem contornos alegorizados. Nesse sentido, as tendências conceituistas e cultistas definem em grande medida a estética barroca, em especial a dicção poética de Gregório de Matos. No plano da prosa, vamos ter Antônio Vieira. Embora o poeta barroco tenha citado famosa produção sádica, é na poesia sacra e amorosa que contemos momentos de grande força e síntese da estética barroca. Vamos ver agora um poema do Gregório de Matos,
Aqui diz o poema do Evaldo de Matos. A Jesus Cristo, nosso Senhor, Evaldo de Matos, vou ler. Pequei, Senhor, mas não porque é pecado. Da vossa clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, mais tenho perdoar, mais empenhado. Se basta vós querer tanto pecado e abrandar vós sobeja só gemido, que em nossa culpa, que a vós ofendido, vós que tem para o perdão elogiado. Se tem uma ovelha perdida e já cobrada, glória ao tal e prazer tão repentino, vós deu, confirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, ovelha agarrada, cobrai então e não queirais, pastor divino, perder a nossa ovelha, a nossa glória. Livro de Matos, publicado em 2010. Observem aqui que algumas palavras desconhecidas, porque não é no mesmo língua portuguesa, é língua portuguesa dos anos 600. Então, a língua portuguesa vai sofrer modificações com o tempo. Em resumo, o barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, tudo esse período, inclusive costumes, valores e relações sociais, é toda chamada de barroca. Essa época surgiu no Renascimento e manifesta através de grande concentração e extravagância, exagero de emoção, de expressividade entre grupos de riquezas da colonização e vai ser bem no período da colonização do Brasil. Que tem como características a arte rebuscada e exagerada, a valorização do detalhe, o dualismo e contradições, a obscuridade, a complexidade e sensualismo, e o barroco literário, o ocultismo e conceptismo. Bom, este vídeo foi sobre essa aula sobre barroco. Me acompanhe no próximo vídeo. Este vídeo é a continuação sobre a escola literária, que é o barroco. E eu vou trazer estes recursos de ensino, que são os memes. Me acompanhe. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Então aqui, essa imagem vai representar o barroco. Por quê? Porque aqui o barroco ele vai levar em consideração o exagero e a emoção. Então aqui, esse meme expressa muito bem o barroco. Este outro também só mudou a imagem, mas o texto é o mesmo. Mas eu vou ler. Hoje acordei barroco, exagerado, dramático e cheio de contrastes emocionais. Essas aqui são as referências. Me acompanhe no próximo vídeo.